Boa noite a todos. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em mais uma noite de estudos, em mais uma noite de encontro, em mais uma noite de trabalhos a serem realizados na casa, tá? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Para mais uma palestra, tá? Para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa jornada, tá? Então, a primeira coisa que a gente pede, como já é de praxe, né, que a gente desligue o celular, tá? No sentido de desligar mesmo, tá? Porque, embora não pareça, há uma interferência dos aparelhos eletrônicos com a reunião espiritual, com a mensagem dos espíritos. Então, a gente pede educadamente que a gente possa desligar o celular nesse momento, se desconectar nesse tempo que a gente está aqui dentro, com o que está acontecendo com o mundo lá fora, com as preocupações, né, com o nosso dia a dia tumultuado, como tem sido, tá? Mas que a gente possa, nesse momento agora aqui, entrar em contato com a espiritualidade superior, tá? Para que a gente possa juntos fazermos parte dessa egrégora de luz que nos protege, que nos rege, tá? Com muito carinho, com muito amor, como sempre. Pedindo também a todos aqueles presentes que, ao final, se puderem ajudar com quem tem dificuldade, que o ônibus aqui a esse horário é muito difícil, tá? A participar, oferecer uma carona àqueles que precisam também, sempre é bem-vinda, tá bom? Então, que a gente possa, nesse momento agora, se desconectar com os problemas, né? Para que a gente possa nos energizar para trabalhar cada vez melhor com todos eles. E a gente começa nesse momento agora, né, com Sônia, fazendo aquela nossa meditação para nos preparar, para nos orientar, para que a gente possa relaxar e entrar num estado de sintonia com a espiritualidade, com o trabalho a ser aqui ministrado pela casa, tá bom? Então, que a gente possa se sentar confortável e relaxar. Nesse momento a gente faz a nossa leitura inicial. Clélia vai fazer uso da palavra nesse momento. Boa noite, gente. O texto que eu vou ler é o texto tirado do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel e o psicógrafo é Chico Xavier, né? Conhecido. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo de amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador do que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuamos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, então, vamos entrar em prece, nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em mais uma noite de estudos e trabalhos a serem realizados em nossa casa. Solicitamos a vós
a todos os nossos guias, nossos mentores, nossos irmãos, a espiritualidade superior dos nossos mensageiros, para que essa noite possa ser proveitosa, nos fortalecendo, nos intuindo no desempenho de nossas funções em nossa jornada, com aprendizado, com sabedoria e humildade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, tem alguns informes que a gente vai passar no final, para não quebrar um pouco o clima. Então, o nosso tema da noite de hoje é a construção do reino, tá? E a palavra de hoje vai ser do nosso irmão Júlio Flores, tá? E que todos nós possamos, né, em concentração, absorver a palestra aqui nessa noite. Julinho, seja bem-vindo. Boa noite. Você fala que os espíritos não dormem de serviço, né? A leitura da Clélia, aberto ali ao acaso, que não existe, né? Fala exatamente dessa nossa necessidade crucial nesse momento que nós estamos vivendo de nos aproximarmos da ética e da moral do Cristo, né? Até porque a gente se proteja das incitações, né? E das provocações para que a gente tome partido. E nesse momento a gente não deve tomar partido, a gente deve lutar para que cesse a guerra. E o tema A Construção do Reino é o título de um livro da Dora Encontre. A Dora Encontre é uma doutora, pedagoga, filósofa, médium espírita, e nesse livro ela faz uma análise de um livro do José Herculano Pires, que também é pouco falado nas casas espíritas, mas é um dos maiores pensadores do espiritismo do Brasil. É também pedagogo, também teólogo, filósofo, jornalista, e que aqui na casa nós usamos as traduções dele do Pentateuco para o nosso estudo. E ela pega exatamente num livro do Herculano Pires, que é O Reino, que foi lançado a última edição em 1967, mas que é um tratado sobre espiritismo, que todos nós deveríamos ler, e ela analisa o pensamento social de José Herculano Pires nesse livro. E esse tema vem a calhar nesse momento conturbado que a gente vive no planeta. Nós precisamos apurar a nossa atenção para os desafios e oportunidades que a conjuntura nos oferece como possibilidade de evolução. Para quem optou pelo cristianismo, temos como referência o divino exemplo, né? Jesus veio mostrar a rota do verdadeiro bem. Essa afirmação está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 8º. Em A Gênese, Kardec, no capítulo 7, no item 30, Allan Kardec diz: que diria Cristo se vivesse atualmente entre nós? Não estaria no direito de dizer: o que fizeste dos meus ensinamentos? Vós que lisonjeias o bezerro de ouro, que fazeis impressa uma ampla participação aos ricos e uma mirrada participação aos pobres. Quando eu vos tinha dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio? Segundo Herculano Pires, em seu livro O Reino, devemos entender a ética e a moral, entender a moral e a ética de Cristo como uma mensagem que está centrada no reino de Deus, que traz no seu bojo o anúncio de um novo mundo, que começa em nosso coração, mas que deve necessariamente se estender ao estabelecimento de uma nova e mais justa sociedade. E esse reino de Deus, ao qual nós fomos culturalmente condicionados a entender que nós vamos buscá-lo lá, o entendimento da filosofia espírita e da pedagogia espírita é diferente. E Herculano Pires diz: qualquer proposta de transformação do mundo precisa considerar a dimensão espiritual do ser humano. Porque é o desenvolvimento
pleno das potencialidades individuais e coletivas que pode levar a esse reino esperado. Então, o reino do céu, aquele reino que Jesus propõe, ele tem que ser construído por nós, a partir da nossa construção interna e quando a gente traz para o coletivo. Então, o reino do céu, ele não está pronto. E o Espiritismo sempre diz isso. Não tem nada pronto. Não tem milagre. Nós somos responsáveis pela construção da nossa evolução. Nós, humanidade. Né? Então, não adianta achar que você vai terceirizar o seu problema. Não, nós vamos ser ajudados, orientados e assistidos, mas nós vamos ter que dar conta das nossas tarefas. E essas escolhas, elas têm que ter o Espiritismo coloca muito claro isso, principalmente lá no capítulo das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? E o Zé Herculano diz a mesma coisa, que o desapego dos bens materiais, a visão igualitária e fraterna da humanidade, tudo isso encontra mais sólido fundamento na imortalidade da alma e nos ensinamentos de Jesus. Né? Raul Teixeira, que também é outro grande pensador espírita, em Vidas e Valores, que é o livro dele, ele afirma: podemos ser felizes na terra, sem esperar a felicidade no reino dos céus, depois da morte. Não. Dá para construir um planeta melhor. Dá para ser feliz aqui. Mas é uma questão de escolha. É uma escolha individual, mas que tem que considerar o coletivo. E porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que nós vivenciamos, mas aquela que experienciamos. E a gente experiencia isso doando-nos aos outros. Só existe evolução e só existe a verdadeira felicidade quando você participa em sociedade, fazendo o bem. Né? Eu já falei em outra palestra aqui sobre a felicidade, em que a Universidade de Saragoça, na Espanha, desenvolveu uma pesquisa junto com a Fundação da Felicidade, e aonde ele chega à conclusão que as pessoas que são caridosas, que têm uma preocupação com o próximo e que têm alguma formação espiritual, alguma experiência espiritual, eles são mais felizes. Nenhum que tinha muito dinheiro conseguiu ser aprovado na pesquisa. Então, o Espiritismo tem a oferecer essa visão reencarnacionista, né? Interexistencial, né? Não dá para viver sozinho, com uma solidez filosófica e uma busca por evidências científicas. Isso é muito importante, né? Kardec sempre deixava claro que o Espiritismo era uma filosofia em construção e que ela ia se transformar de acordo com que a ciência se transformasse. Então, o espírita não pode ser negacionista. Para ser espírita, tem que acreditar na ciência. E tem que saber que a transformação do mundo para melhor vai ter uma participação fundamental da ciência. Então, essa evolução científica, ela vai dar um melhor fundamento à visão imortalista, que é a visão que nós temos. Né? Então, precisamos pensar os caminhos mais urgentes para a mudança em direção ao reino. Esse reino que nós temos que construir. Não adianta achar que foi bonzinho e vai para o reino do céu. Não tem isso. O Espiritismo fala isso para a gente. Não existe céu e inferno. A vida é eterna e nós evoluímos constantemente. Ou seja, a construção do reino de Deus é uma tarefa que a gente faz a cada encarnação. E quanto mais a gente faz, e quanto mais a gente se junta em energia positiva, em vibração positiva, em boa sintonia, mais evoluímos e mais nos juntamos. Mais laços vamos criando. Então o Herculano trazia uma listinha
que a gente deveria levar em conta nesse processo evolutivo, né? Então ele diz, primeiro, a nossa própria mudança interior, a mudança das estruturas sociopolíticas e econômicas do planeta, acabar com a concentração de riqueza entre poucos e a miséria e a fome da maioria. Então nós temos que pensar no reino como uma construção da nossa evolução, né? Nada vai acontecer sem o nosso esforço. Agora, não existe evolução enquanto houver crianças morrendo na guerra, enquanto houver crianças morrendo de fome. E não pense que você se salva sozinho. Quem acredita em salvação, ninguém se salva sozinho. Nós somos um projeto único de Deus. Tanto é que no mundo espiritual não tem fronteira. Nós criamos a fronteira. A fronteira é uma criação da humanidade. Criamos fronteira para quê? Para gerar poder. Para criar poder, para criar guerra, para criar dominação. Né? Então, a transformação do planeta depende do nosso comprometimento. Sabe? Só ficar vendo a televisão e se revoltando não resolve. Militância de rede social também não resolve. A gente tem que vir para cá, tem que vir para a casa espírita discutir, conversar, participar dos grupos de estudo, sabe? Transformar na sua comunidade, na sua associação de morador, no seu condomínio. Nós temos várias formas de participar e de levar a nossa ideia de amor ao próximo, que é a ideia de Jesus, e é o que ele espera da gente, foi a única coisa que ele deixou de cobrança. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu falo isso toda a palestra. Por quê? Porque é o único caminho. Não tem. Essa aí é a linha. Você pode até pegar alguns trilhos no caminho, mas a linha é essa. Não tem como a gente escapar dela. Então, qual é a forma da gente construir esse nosso comprometimento com a ética e a moral do Cristo? É através da educação do pensamento. É um exercício, ele é lento, gradual, mas deve ser constante. Né? Nós educarmos o nosso pensamento para construir a grande transformação. Essa grande transformação que a gente ouve falar, espírita adora falar, transição planetária. Não vai ter, enquanto a gente não tiver comprometido. Sabe? Quem vai transformar o planeta, quem vai fazer a transição do planeta, somos nós encarnados, com a ajuda do mundo espiritual. Mas eles só vão ajudar se a gente tomar a iniciativa. Se a gente ficar parado, estagnado, eles vão estar do lado, vão te provocar, mas eles jamais vão tomar decisão por ti. Né? Então, a gente tem que educar o pensamento, e tem algumas formas, né? E que o Herculano propõe. Ao acordar, peça a Deus que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Né? É bom lembrar o que Jesus dizia, vigiai e orai. Né? Afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. E isso é um exercício que nós vamos ter que fazer muito, porque a gente não consegue. A gente fica com raiva até de quem a gente não conhece, a gente vai para a rede social e bate na pessoa. Tá? Isso aqui eu acho que é fundamental, porque é o que define como vai ser o seu dia. Né? Comece o dia com um sentimento de gratidão a Deus, pela bênção da vida e pela bênção maior, a bênção maior da compreensão do reino, o que é o reino de Deus. Né? E essa compreensão maior, ela vai se dando lentamente a partir do momento que a gente toma a decisão de educar o nosso pensamento. Né? Quando o nosso pensamento estiver devidamente educado, tudo de ruim que chegar, através dos outros sentidos, a audição, a visão, nós vamos saber filtrar. E na hora de reproduzir, a qualidade da nossa ideia, do nosso pensamento, vai ser muito melhor. Esse é um reino que deve ser construído de dentro para fora. Não material, mas envolvido pela ética do Cristo.
A ética do Cristo não envolve nada material. Ela só envolve os sentimentos. E é o sentimento de amor ao próximo e a ti mesmo. Então, o que nós deveríamos fazer, segundo Herculano Pires, é renovar o nosso voto de humildade, prometendo a nós mesmos não ceder ao orgulho, à vaidade, à cólera, à ambição, à prepotência, à violência, pois todas essas coisas conduzem o reino dos homens, desviando-nos do reino de Deus. Então, essa construção da tal transição planetária, Kardec falava disso lá quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, vamos com essas palavras. Transição planetária é mais uma moda nossa. Mas, o tempo todo, o Espiritismo nos alerta para o livre-arbítrio. Então não tem como fazer previsão, sabe por quê? No meio do caminho a gente muda. A gente faz as escolhas. E nós somos ruins de escolha pra caramba. Né? Porque a gente se deixa levar. Existe toda uma condição estrutural, sistemática, né, do sistema que nos induz e nos conduz para outros caminhos. As próprias necessidades que esse sistema cria para a gente fazem com que a gente se desvie da ética e da moral do Cristo. Então nós temos que prometer nos mantermos calmos e buscar a serenidade em todas as circunstâncias, para que a gente possa se concentrar, raciocinar e pensar se aquilo realmente é bom para mim e é bom para os que estão à minha volta. Então nós temos que ter confiança na verdade, né? E a verdade não está no Instagram, entendeu? A verdade não está na rede social, a verdade não está nos jornais, porque todos eles também têm como posição. A verdade tem que ser construída com esses sentimentos que nós temos que desenvolver, né? A humildade, não ceder ao orgulho, não ceder à vaidade, não ceder à cólera, à ambição, à prepotência, à violência, todos esses termos que nos levam a alterar o nosso bem viver, a gente só vai conseguir dominar educando o pensamento. Nós temos que ter uma linha de pensamento na direção da ética de Jesus. E dali, toda vez que a gente estiver se desviando, a gente vai se tocar e vai voltar para o rumo. Não é que a gente vai acertar, não vai, a gente vai mais errar do que acertar. Mas a gente erra e o erro tem que ser um ensinamento para que a gente reflita, né, e reprograme a nossa viagem. Então, com essa educação do pensamento, só assim nós não perderemos a razão quando nos injuriarem, caluniarem, né, quando disserem mentiras a nosso respeito. Porque quando a gente estiver com a mente educada, a gente compreenderá que só a verdade prevalece. Que ela não necessita da força, nem da astúcia, ou de qualquer manobra para se impor. A nossa busca para a construção do reino, a nossa busca para, se vocês querem, a transição planetária, é a busca da pureza. Todas as coisas são puras quando a encaramos com amor e compreensão. E essas coisas só se transformam a gente se educando. Né? Então a gente tem que fazer boas leituras, né? Ouvir boa música, prestar atenção na natureza, no meio ambiente. Eles ensinam demais para a gente. Agora está na época dos passarinhos terem filhotes. Para observar a relação do macho com a fêmea e o filhote. É uma engrenagem que funciona perfeitamente. Então nós temos que entender que o pior dos homens é nosso semelhante e é nosso irmão. Né? Então nós devemos tratar todos com amor e justiça. Mas nós temos que ter cuidado. Na justiça. Que o nosso egoísmo facilmente transforma em injustiça. Está vendo como tudo é um processo de educação? Se a gente não se educar. Por quê? Porque quando a gente quer impor a nossa verdade, a gente pode cometer injustiça. Né? Nós somos impulsionados por esse sistema
em direção à cultura do julgamento. É o que tem hoje. Existe uma cultura do julgamento. Você tem que tomar posição. Né? Então, a posição que você tem que tomar é dentro da ética e da moral do Cristo. Você tem que, o seu pensamento tem que estar, bom, o que Cristo diria sobre isso? Né? E aí a gente vai ser mais justo. Né? Precisamos ser mais abundantes no amor. A gente é muito avaro, muito pobre no amor. E isso às vezes acontece dentro da nossa família. Né? Porque a grande transformação, ela começa com a gente e começa dentro de casa. Não adianta ser um bonzinho na rua, entendeu? Nós temos que ser justos, nós temos que ser humildes, nós temos que aprender com as nossas famílias. E aí, o Espiritismo, ele sempre alerta para isso, apesar de algum querer fechar os olhos para ele, para esse detalhe que é uma proposta da ética e da moral de Cristo. Não queira possuir mais que o necessário, porque para isso é preciso tirar dos outros e aumentar a miséria do mundo. Tudo que você desperdiça, tudo que você tem excesso, você está tirando de alguém e do meio ambiente. Jesus pede isso para a gente sistematicamente. Né? Kardec, lá em Obras Póstumas, ele tem um capítulo que ele dedica à questão da igualdade, da liberdade, da fraternidade. É um ensaio sobre o bem viver. E a gente, às vezes, e muitas vezes, a gente se esquece disso. Né? Então, devemos nos afastar do canto da sereia, do sistema. Esse sistema, ele não é bom, ele é mau, ele pune. Hoje ele investe na individualidade. Ele quer que você fique em casa, fazendo maratona de série. Sabe, que aí você fica 12 horas dentro de casa enfiado. É mais fácil para eles. Aí ele te vende. A série te vende roupa, te vende comida, te vende moda, entendeu? E você parece que não, mas você está sendo dominado pelo sistema. Né? Então, o reino de Deus, ele não vem por esses sinais exteriores de poder, de dinheiro, né? De egoísmo, sabe? O isolamento é uma tática do sistema, porque é mais fácil dominar. Quando você individualiza, quando o cara se tranca nele mesmo, e dentro daquela só se relaciona por aquelas maquininhas, o sistema está te dominando. Porque unidos nós somos fortes. Se a gente estiver aqui na rua, fazendo prece, se juntando, fazendo corrente para acabar com a guerra, a gente consegue acabar com a guerra. Agora, a gente rezando em casa sozinho é bom, mas não tem a mesma força da união, dessa união daqui de segunda-feira. Quantos de nós não saem daqui melhor do que chegou na segunda? Depois do passe, da água fluidificada. Eu saio sempre melhor daqui. Então, nós precisamos construir esse reino de forma paciente, mas tem que ser corajoso. Porque nós temos que construir essa transformação no coração dos homens, da humanidade. E essa construção é pelo nosso exemplo. A gente começa a partir da nossa casa, na nossa comunidade, da casa espírita. Entendeu? Então, amor, desapego, pureza, esses são os instrumentos de construção do reino de Deus na terra. É a partir daqui que nós vamos construir o reino. E nós vamos construir o reino a partir do momento que nós consigamos purificar a nossa relação com o outro. Então nós precisamos pensar seriamente nessa educação positiva, sabe? Que as pessoas comecem a pensar no outro, né? É a cultura da aproximação. Juntos nós podemos nos ajudar, podemos ser mais fortes, inclusive religiões. Nós devemos nos juntar naquilo que nos une, que é a ética e a moral do Cristo.
Agora, os rituais, sabe, a forma, cada um tem o seu. Mas na hora de se juntar, nós não temos que discriminar religiões. Não, nós temos que nos juntar. Já que nós acreditamos, que nós temos fé, nós temos que estar juntos. Né? Esse instinto de posse e as ambições de poder é que desencadearam na terra essa onda de violência que nos assombra. Essa quantidade de guerra, essa quantidade de violência. Isso tudo foi gerado, essa violência toda foi gerada por disputa de poder, de espaço e de ganância. Né? Mas nós somos racionais, e isso é uma coisa que a filosofia espírita sempre deixa claro para a gente. Por isso a filosofia espírita nos propõe a fé raciocinada. Porque o homem é racional e pode superar toda essa situação desastrosa que nós estamos vivendo. Né? Nós temos a nossa guerra pessoal. A gente vê aqui a quantidade de pessoas que morrem. São 40 pessoas que morrem no Brasil por dia de algum tipo de violência e de tiro. Entendeu? Então, nós podemos superar essa situação desastrosa. E a revelação e as molas secretas do amor e da bondade estão na ética e na moral do Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, dizia que o cristão acordado caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente à perturbação e o bem à vista do mal. Porque em nossa consciência, de todos nós, está a marca divina do Criador. Os Espíritos dizem a Kardec que Deus está na consciência de todos nós. Inclusive daqueles que dizem que não acreditam. Uma hora brota. Pode não ser essa encarnação, mas uma hora brota. Né? Então Jesus enriqueceu os seus ensinamentos, enriqueceu com os seus ensinamentos com o seu exemplo pessoal. Né? Jesus exemplificou a própria imortalidade aparecendo aos seus discípulos em seu corpo perispiritual. Né? Ele se apresenta como perispírito. Tem lá, os católicos gostam lá do Pentecostes, né? Que é a última reunião que Jesus faz com os apóstolos, com aquela população que acompanhava. E está lá o perispírito dele, de Elias e de Moisés. Né? É a última aparição dele. Então Jesus dá o exemplo. Né? Jesus, que é uma alma universal, ele pode nos inspirar. Cristãos e não cristãos, porque ele inspirou Gandhi, que não era cristão. Né? Longe das amarras institucionais de igreja, de centro espírita, de dogmas fechados, né? Sobre a sua missão. Jesus está acima disso. Jesus não criou religião. Deus não criou religião. Jesus deixou como exemplo para a gente a sua ética e moral. A linha que nós temos que seguir. Então, o que a filosofia espírita, ela vem anunciar o reino como uma convocação à humanidade para a formulação de uma sociedade nova. Nós precisamos estudar isso nas casas espíritas. Né? A gente, às vezes, passa reto no aprofundamento desses estudos, porque esses aprofundamentos eles são provocadores. Eles nos fazem pensar e eles nos chamam a atenção para aquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, anunciar o reino é como uma convocação à humanidade para a formulação de uma sociedade nova. E o que é uma sociedade nova? Para Jesus, uma sociedade ética, pacífica, igualitária, onde caibam justamente as diversidades culturais, as abordagens espirituais, não espirituais, os seres humanos e os não humanos também. Né? Então,
se a gente conseguisse conectar todos nós num só organismo vivo de amor, de bondade mútua, então nós conseguiríamos transformar e construir o reino de Deus e construir a tal transição planetária. A reencarnação é uma chave que nos acerena, né? Para nós que acreditamos na reencarnação, isso é um consolo. Mas não pode se tornar justificativo para qualquer atraso e se trabalhar para a construção do reino. O reino aqui. Deus não fez esse planeta maravilhoso, que a gente já destruiu parte dele, para que seja só um caminho de passagem. A construção do reino tem que ser aqui, mas tem que ser uma iniciativa nossa. Então a pedagogia espírita, ela tem ela nos traz essa proposta de construção e ela entrega o seu pensamento de uma maneira, quer dizer, ela jamais emprega o seu pensamento de maneira punitivista, né? Retroativa, segurando os espíritos no domínio da culpa e da sombra. Isso é outra coisa que nós temos que estudar e desenvolver. Porque se você aprofundar o estudo em Kardec, principalmente nas revistas, porque a revista espírita, que são várias revistas que Kardec fez, usou, elas eram ele pegava alguns assuntos que foram tratados no Pentateuco e ali ele desenvolvia e aprofundava para que a gente entendesse, porque senão a gente começava a analisar o Pentateuco, né, os 5 livros, como a maioria lê a Bíblia, de forma linear e, né, como se aquilo ali fosse a verdade. Não, ali está escrito de forma figurativa. A gente tem que entender. E já na questão dos ensinamentos espíritas, nós temos que aprofundar o que está ali. Por quê? Porque aquilo foi escrito no século XIX. Lógico que a cultura era outra. Era um mundo eurocentrista. Então, às vezes, existem algumas afirmações que não combinam mais com a atual realidade. Por isso que nós temos que estudar. E Kardec pediu isso. E Kardec falava que o espiritismo ia crescer junto com a evolução da ciência. Mas a pedagogia espírita traz essa tranquilidade da gente não sentir culpa e não ter medo de punição, porque ele não trabalha com culpa de punição, né? O espiritismo trabalha com conscientização e reparação. A partir do momento que você se conscientiza de que você errou, você retoma o seu caminho através da reparação. Você procura um novo caminho. Se você não der conta nessa encarnação, na próxima você vai dar. Porque a pedagogia espírita, a filosofia espírita, ela é otimista também. Ela diz pra gente que nós vamos viver eternamente e vamos nos melhorar constantemente. E a reencarnação, ela reforça o nosso otimismo em relação ao futuro, né? Ela adoça essa tempestade que nós estamos passando, né? Essa tempestade aí que está presente. Porque a gente sabe que também isso, com todas as adversidades e dificuldades, é um aprendizado para a nossa ascensão, para a nossa construção do reino. E a reencarnação é uma lei da natureza, né? Como nós sabemos que ela um dia será aceita pela totalidade do mundo. Por isso que a gente sempre diz que o Espiritismo ele não disputa com nenhuma religião, nenhuma. Todas elas podem se complementar com o Espiritismo, né? Nós temos hoje uma grande gama de pessoas que são católicas, mas que também estudam o Espiritismo. Por quê? Porque é um complemento, né? A pessoa, quando chega num determinado momento, ela não vai entender que morreu, vai para o inferno ou vai para o céu. Aí ela procura informação, aí ela chega aqui nos ensinamentos de Kardec e percebe que não é assim que funciona. E isso não anula o que ela aprendeu lá da igreja dela, porque também fala de Jesus, também segue o Evangelho de Jesus, então fica tudo certo.
Não existe disputa. O espiritismo não disputa com ninguém. Por isso que o espiritismo não faz proselitismo. Não sai na rua procurando fiel. Entendeu? Não, as pessoas vêm porque o coração pede. E aí elas começam a vir à casa espírita para ouvirem, para aprenderem, para estudarem, para serem assistidas pela espiritualidade. Então o tempo ensinará aos homens a bem viver e a bem morrer. Né? Ou seja, morrer consciente que não morre, pois a lei do cosmos não é a morte, mas a vida sem fim, indestrutível. Indestrutível. Na realidade infinita da criação. Kardec comenta na questão 783 do Livro do Espírito. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém pode se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Asfixiar. Garrou aqui. Então, quando essas leis se tornam de todas incompatíveis com o progresso, que é uma lei divina, ele as derruba com todos aqueles que pretendem mantê-las. Por isso que Chico dizia, toda dificuldade tem prazo para terminar. Toda dificuldade vai passar. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que é o objetivo bem para todos, né? Para todos, ao contrário das leis feitas pelo forte em prejuízo do fraco. Então o homem não pode permanecer eternamente na ignorância, porque ele tem que atingir o fim determinado pela providência. Nós fomos criados, o projeto de Deus para nós é a evolução, é a perfeição. Então, o homem vai se esclarecer pela própria força das circunstâncias. Em algum momento, mesmo quem resiste vai entender, não é para resistir. Não é para resistir, é para me acalmar, é para eu educar o meu pensamento, é para eu caminhar junto dessa linha que Jesus propôs. E aí as coisas vão se acalmar. É um processo, né? As revoluções morais, assim como as revoluções sociais, elas se infiltram pouco a pouco nas nossas ideias. Elas germinam ao longo dos séculos, né? Elas germinam ao longo dos séculos. Como a filosofia espírita está aí, desde o século XIX. E elas explodem subitamente e vão fazer ruir o edifício carcomido do passado, que não mais corresponde às nossas necessidades e aspirações. Então acredite, vai vir, a mudança virá, mas a mudança será construída por nós. Não vai chegar ninguém montado numa carruagem de fogo, entendeu? Jogando raios e coisas. Não é assim. Tá? O Zé Henrique falou semana passada sobre a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei natural. Não é Deus que manda o ódio. Deus não odeia ninguém. Não, é uma lei natural. Foi criado no sistema. Na hora que a gente provoca demais, por exemplo, o meio ambiente, ele reage. Né? E a lei de destruição é natural. Ele reage. E aí a gente vê. E a gente fica apavorado com o que aconteceu em São Paulo. Né? A gente fica apavorado ontem, o pessoal na praia, de repente vem uma onda de 3 metros, sem avisar. Meteorologia, ninguém sabia. Entendeu? Então, em algum momento, a lei do progresso faz ruir esse edifício carcomido que nós criamos, que é criação nossa humanidade. Né? Nós aqui, eu acredito, somos resistência. E nós precisamos crescer essa resistência. Agora, a humanidade, o conjunto da obra, né, é uma porcentagem muito grande que prefere seguir o sistema que é o nosso demônio. Né? O demônio não existe. O demônio é uma construção nossa. E nós construímos o nosso próprio demônio.
Porque quando a gente cede ao sistema, a gente alimenta esse demônio, que só enxerga poder, que só enxerga força, que não acredita na fé, que não acredita em Deus. Então esse reino que Jesus anuncia, ele nasce de dentro. É um projeto, é uma utopia a ser atingida, é um processo de construção dentro e fora de nós. É uma revolução espiritual que implica numa transformação inteira, profunda, mas não tem que ficar ansioso, é um processo, é uma educação do pensamento, é vigiar e orar. Essa transformação interna, profunda, ela vai fazer-nos abandonar essa carcaça do ser humano egoísta, narcisista, autoritário, para o despertar do ser humano aberto, amoroso, ativo pelo bem comum. Nós temos que ver o que está acontecendo no mundo todo. Está acontecendo uma resistência muito grande, um movimento de paz no planeta, em torno de que tem que haver alguma ação humanitária nessa guerra que está em evidência agora. Mas nós temos outras guerras. Nós temos no continente africano, nós temos centenas de guerras. Nós temos a guerra da Ucrânia com a Rússia que está lá, que ninguém fala mais. Nós temos o Afeganistão na miséria. Nós temos a Síria na miséria. Nós temos a Líbia na miséria. Então não nos esqueçamos que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, só se alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. O projeto de Deus para nós é a evolução. Nós precisamos evoluir para estar próximo de Deus. E para isso nós devemos seguir as orientações de Cristo. A linha que Cristo propôs: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A construção do reino começa aqui. E é uma decisão pessoal que vai se formar e se tornar uma espiral transformadora, e que nós vamos construir a transição planetária, nós vamos construir o reino de Deus aqui. Mas para isso nós temos que estar alerta a tudo aquilo que nos conduz para a direção errada. E nós devemos ficar muito atentos ao nosso grande demônio, que é o sistema que nos domina nesse momento. Saúde e paz a todos. Muito obrigado. Então vamos com Sônia para a nossa prece final. Todos nós. Cubra-nos com seu manto de amor, guarda-nos na paz do teu olhar, cura-nos as feridas e a dor nos faz suportar. Que as pedras do nosso caminho, nossos pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, nos ajude a passar. Ajude a passar, Mãe querida, todas as crianças do nosso planeta. Que eles possam ter muito amor, orientação e educação, para que encontrem o norte na vida deles e sejam pessoas de bem, de respeito. Ajude a passar, Mãe, a todos os idosos que plantaram amor e luz durante a caminhada, que agora, na idade mais velhos, possam receber em troca todo o carinho que deram. Ajude a passar, Mãe, a todos os animaizinhos, sejam selvagens ou domésticos, que tenham muito carinho de todos e que possam encontrar o alimento e o abrigo necessário para eles. Ajude-nos, Mãe, a encontrar todos nós os nossos caminhos, que a nossa semana seja
de muita paz, de saúde, muitas alegrias, agradecendo a oportunidade que tivemos de nos encontrar aqui hoje, que tenhamos todos uma semana de muita, muita, muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes da gente encerrar, passar aqui alguns informes. Tá? O primeiro é que amanhã, excepcionalmente amanhã, não vai haver atendimento com as rezadeiras. Tá? Não vai haver atendimento amanhã com Dona Joana, somente para pessoas que já têm uma marcação já antecipada, que já estão fazendo tratamento. Semana que vem, volta ao normal. Tá? Outro informe aqui é sobre a campanha permanente que a casa tem de arrecadação de alimentos, tá? Ajudando famílias carentes, necessitadas. E, como todo final de ano, a casa também ela monta cestas de Natal, tá? Para também ajudar as famílias. E quem puder contribuir, quem puder ajudar, tá? Aqui nós temos, lá na entrada, temos aqui também, próximo ao final do salão, nós temos uma lista com os alimentos que a gente está arrecadando, que a gente precisa, e todo aquele que puder contribuir com aquilo que puder, de coração, é sempre bem-vindo, tá bom? E também, por último, tá? No dia 12, que é domingo agora, vai estar sendo realizado, tá? Aqui no abrigo, um yakisoba, tá? Um almoço beneficente, que vai ter música ao vivo, tá? E então ele é aberto a toda a comunidade, e se alguém estiver interessado e quiser comprar o ingresso, só procurar a Clélia aqui no final, tá? E a casa agradece pela presença, pelo silêncio respeitoso de todos. Uma boa noite, que possamos seguir na paz do Mestre Jesus. Tá?